Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre Jeroboão. E você sabia que foi ele que causou o cativeiro da Síria? O povo foi levado em cativeiro devido às atitudes desse rei. Mas assista esse vídeo até o fim para entender melhor. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. 2 tribos formaram o reino do sul, Judá, e 10 tribos formaram o reino do norte, chamado de Israel. O reino do norte durou somente cerca de 200 anos e foi destruído pela Síria em 722 a.C. Chamado para reinar. O primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Ele era um homem comum. Foi oficial do rei Salomão e depois se tornou encarregado dos trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e das tribos de Efraim. Um dia, Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada no meio do campo. Então, Aías tirou a capa nova, cortou em 12 pedaços e disse a Jeroboão assim: fique com 10 pedaços, porque o Senhor, Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte: eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. A idolatria de Salomão. Então, o profeta Aías diz o motivo da divisão do reino. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom, Quemos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus de Amon. Salomão não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. O culto a esses deuses era abominação, ou seja, era algo que Deus tinha uma forte repulsa, uma aversão. Abominação é algo que traz sentimento misto de desprezo, ódio e horror. Por quê? Porque envolvia sacrifícios de criança nesses rituais, tinha também ritos de fertilidade e até prostituição e práticas sexuais que eram proibidas em Israel. A promessa condicional ao rei. Então, o profeta Aías continua a profetizar assim: Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser, se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis, aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi. Então, eu sempre estarei com você. Então, por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, o faraó do Egito, e morou lá até a morte do rei Salomão. Jeroboão, o rei das tribos do norte. Depois da revolta das tribos e da separação do reino, Jeroboão tornou-se o rei das 10 tribos do norte, Israel, e Roboão, o filho de Salomão, ficou como rei das tribos do sul, Judá. Tem vídeo aqui no canal explicando bem detalhadamente sobre essa revolta e também sobre essa divisão do reino. Então, vale a pena você conferir depois, ok? Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão, então, pensou assim: do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo sacrifícios a Deus, o coração deles vai cair para o lado de Roboão, o rei de Judá, e eles me matarão. Por isso, ele fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: dá muito trabalho ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão seus deuses.
que tiraram vocês do Egito. Então ele colocou um dos bezerros de ouro em Betel e o outro em Dan. E assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração nos altos e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levi. Mas nem todos foram de acordo com essa ideia louca de Jeroboão, não. Porque os levitas deixaram os seus arrebaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Então, a gente vê que o plano do rei não deu muito certo, não. Vamos ver. Depois desses, dos levitas que a gente está falando, né? Depois desses, também de todas as tribos de Israel, e o texto aqui se refere a Israel no sentido do Reino do Norte, que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do 8º mês. No altar de Betel, o rei ofereceu sacrifícios ao bezerro, queimando ali incenso. Por ordem de Deus, um profeta anônimo de Judá, lá do Reino do Sul. Então esse profeta foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. E o profeta falou assim contra o altar: ó altar, assim diz o Senhor, vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele queimará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E realmente se cumpriu essa profecia 3 séculos mais tarde, conforme este versículo. E o profeta continuou assim: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova que o Senhor falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam esse homem. No mesmo instante, a mão do rei ficou paralisada. Ele não pôde fazê-la voltar à posição normal. Então, de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome de Deus, tinha dito que ia acontecer. Então, o rei disse ao profeta: interceda ao Senhor para que Deus restaure a minha mão novamente. E o profeta fez o que o rei pediu, e a mão do rei sarou. Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus maus pecados, dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdotes homens de todo tipo a fim de servirem nos altares pagãos que ele fez. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Jeroboão, ele foi duramente advertido pelo profeta Aías de que a sua linhagem seria toda destruída e que um dia todas as 10 tribos do norte seria levada em cativeiro para o oriente do Eufrates. Isso se cumpriu quando houve o cativeiro da Assíria, o cativeiro assírio, em 722 a.C. O Senhor ferirá Israel como se move a cana nas águas e arrancará Israel dessa boa terra que tinha dado a seus pais
e o espalhará para além do rio, porquanto fizeram seus bosques, provocando o Senhor a ira. A morte de Jeroboão. Jeroboão foi rei por 22 anos nas tribos do norte, em Israel. E o seu filho, o primogênito, morreu, mas o seu filho Nadab ficou no lugar de Jeroboão como rei e reinou apenas 2 anos e foi assassinado. Mas essa já é uma outra história. Por hoje é só. Até mais.